Olá, estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso. Eu tenho o prazer de receber hoje em meu programa a atriz, escritora, diretora, palestrante Adriana Duque. Ela é autora do livro Truques de Porte e Postura, lançado a partir de sua comédia que leva o mesmo nome. A aceitação da comédia foi tamanha que a peça cômica foi levada para o mundo corporativo, aliando o entretenimento ao treinamento motivacional. Tornou-se palestra com o objetivo de fazer com que as pessoas acreditem que todos nascem com potencial para uma realização pessoal e de sucesso. Adriana, muito bom dia e muito obrigado por aceitar o convite e vir ao meu programa. Nossa, o prazer é todo meu. Eu que agradeço. Minha querida, eu gosto de passar todo um release da vida dos meus convidados. Mas eu estive lendo o seu, eu acho que fica muito mais bacana você falar. Quem é a Adriana, como ela escolheu a vida de artista, de ser atriz, diretora, essa escritora agora e palestrante de sucesso. Dá um resumo para a gente. Bom, vamos tentar resumir, né? Tentar ser básica. Eu, na verdade, desde nova comecei e optei pelo teatro na minha vida. Me formei em magistério como professora. Desde nova, então faz pouco tempo, né? Eu não quero dizer a idade, porque depois faz eu digo... pouco tempo. Faz muito tempo. Tá, você é novíssima. Se eu falo a idade que eu comecei, depois que 24 anos eu estou no teatro, as pessoas somam, aí fica ruim, né? O pessoal tem uma mania de fazer cálculo, que eu odeio. Mas então, eu falo lá. desde pequena, desde muito nova. E comecei a fazer o teatro, me encantei, é a única profissão real que eu escolhi. Realmente é uma coisa de alma. E como o teatro lida com as pessoas muito próximo delas, eu acabei me encantando e trabalhando em ações no mundo corporativo. Por isso que eu acabei indo para o mundo corporativo. E quando eu lancei o meu primeiro desafio na carreira como atriz, que era fazer uma peça solo, um monólogo, que era um desafio depois de 20 anos de profissão, eu resolvi escrever o trabalho Truques de Porte e Postura, já alinhado com o mundo corporativo, para que isso servisse como entretenimento apenas e como palestra motivacional também, com adaptações de conteúdo. Por que porte e postura? Porque eu acho que a personagem dessa palestra sempre fala que o porte a gente nasce, Deus deu e você tem que ir como seja. Agora, sua postura não. Sua postura pode melhorar sempre. Que no mundo corporativo falamos de grandes desafios, de superar limites como indivíduo. Então, e foi um desafio para mim também. Era uma época que eu passava por algumas transformações e dificuldades pessoais como pessoa. Então, quando eu criei essa comédia, eu criei justamente para que eu superasse alguns desafios, né? Olha que bacana. Isso Então, ela é muito... Isso se torna um desafio maior ainda. Maior né? ainda, porque ela é muito para mim. Uhum. E ela serve muito como identificação para as pessoas, porque ninguém mais cuida de como você se comporta, como que você inverte uma situação. Ninguém tem tempo para falar sobre isso. E nenhum amigo, nenhum familiar mais te fala sobre isso. Então, através da comédia, eu falo e mostro que a gente pode estar sempre superando desafios, sair da zona de conforto, encontrar os próprios truques, né? Que o truque não é uma maneira de fingimento. Os truques é uma maneira para que você se sinta melhor e vá se adaptando a uma nova forma. Então, são pequenos truquezinhos que você encontra para se sentir melhor em todas as situações da sua vida. E quando você vê, o resultado é grande, porque você vai acostumando a transportar os seus limites num nível sempre mais alto e você se torna um indivíduo melhor, mais seguro, né? Com mais confiança. Ele é uma comédia. É uma comédia. O espetáculo é uma comédia. Foi aí que nasceu a Márcia Chapelettes. Chapelettes. Ela enrola um pouco para falar. É Chapelettes como escreve assim, mas ela brinca Chapelettes. Ela não veio hoje, né? Ela não veio hoje, ela é muito desenvolvida. Você não tem como imitá-la um pouquinho? Eu posso tentar imitá-la, mas ela eu sei, não dá para uma ser a outra ser a uma, né? Claro, ela é meu objetivo de vida, né? Caramba, eu esqueci de convidar a Márcia. Meu Deus do céu, mas ela vai vir um dia Pode aqui vir. Fazer entrevista só com ela. Claro. Agora, conta um pouquinho quem é a Márcia, como ela nasceu, como ela surgiu, como que você desenhou a Márcia? A Márcia surgiu de uma viagem de adolescentes jovens que fazíamos para a praia, muitas mulheres e muitos amigos. E
que as pessoas se comportavam muito mal na praia, as amigas, época de super paquera, e as pessoas corriam para o mar. E eu sempre observava os meus amigos e dizia: para que você vai correr para o mar? O mar está lá, não sai do lugar, você vai ficar balançando todo o seu corpo, então não corra para o mar, vá devagar. Ela foi encontrando truque, vá prendendo o seu cabelo, que seu peito sobe e te favorece. Então são vários truques para que você fique melhor, né? E que você não saia em desespero com o seu próprio corpo. Então ela foi colocando para os amigos algumas opiniões. E isso virou realmente, durante a viagem, uma consultoria. Porque ninguém mais se comportava sem me perguntar: Adri, olha lá, olha como fulano tá. E essa grande brincadeira. Depois de muitos anos, com esse trabalho que eu precisava para mim, essa minha amiga me disse: por que você não cria uma personagem da qual você brincava conosco na praia? E eu falei: é verdade. Ela falou: porque é uma psicóloga, essa minha amiga, né, uma super terapeuta. Ela falou: as pessoas precisam tanto de alguém que diga para elas, numa forma simples, né, do seu próprio dia a dia, que todo mundo entenda, como se comportar, como superar as próprias dificuldades do seu corpo, de você se colocar num ambiente social. Então, faça isso. E aí eu fiz a Márcia, e aí comecei com 15 minutos, 20, 30, até estar pronto para o monólogo. Foi aí que eu estreiei no teatro, e junto já estava levando ela para as empresas. Como foi essa transição de levá-la para as empresas também? Porque geralmente nas empresas o pessoal te dá um briefing dizendo aquilo que eles querem que seja o recado final, vamos dizer assim, claro, para os seus diretores, para os seus executivos, ou para o pessoal de combate, vamos dizer, né? Claro. Como que você trabalha essa adaptação? Eu tenho sempre uma reunião com a empresa que me passa um briefing do qual é o motivo do evento, qual é o motivo que eles querem essa comédia de entretenimento. Então, se é um lado comportamental, se é um objetivo de equipe de vendas diretas ou não. Então, ele trabalha todo um comportamento das pessoas dentro da empresa, com os seus colegas de trabalho, com a sua liderança, com o seu cliente final e o comportamento. Então, o comportamento da palestra, do qual ela fala, é um comportamento pessoal, é seu como indivíduo na sua vida. Porque eu sempre digo nas palestras, se você não melhora como indivíduo, você dificilmente vai melhorar como profissional. Se você tem dificuldades na sua casa, entre seus amigos, você vai ter dificuldade com os seus colegas de trabalho, com os seus clientes. É uma postura adotada e escolhida. Então, eu sempre trabalho com o motivo do evento. Se é só entretenimento, a gente vai só no entretenimento. A palestra e a comédia não fala um palavrão, embora tenha algumas brincadeiras que são apimentadas, não usa palavrão. São intuitivas. A pessoa vai fazer a interpretação dela. Exatamente. Né? Agora, no ambiente corporativo, hoje as mulheres estão tomando conta cada dia mais. Sim. E eu percebi quando eu trabalhava tanto no México quanto na Malásia, e principalmente na Alemanha, então, mulheres e mulheres tomando conta nas reuniões. Como você daria dica para essas mulheres brasileiras hoje, para que quando estejam se expondo no momento de reunião, vamos dizer assim, ou com uma plateia, fazendo uma palestra, para que o recado seja entendido sem que o pessoal preste atenção somente no corpo dessa mulher? Primeiramente, assim, a Márcia, que é a personagem da comédia, se eu estou no Truques de Porte e Postura apresentando essa palestra, eu sempre falo sobre as roupas que se deve usar. Você não pode usar roupas decotadas, a sua atenção tem que ser para você, para o que você está dizendo, para quem você é, para os seus objetivos e não para o seu porte físico. Então ela sempre fala sobre a vestimenta, sobre o comportamento que você tem que ser uma situação super assertiva, porque a mulher, vivemos ainda num mundo machista. Infelizmente. Então, que não se abre a porta para uma mulher e ela é recebida com toda a credibilidade. Ela conquista essa credibilidade conforme ela está desenvolvendo o assunto dela. Então, eu sempre indico para as mulheres que elas tenham firmeza e que sejam realmente terem confiança nelas. E isso começa através de uma roupa,
através de uma maquiagem, é a sua apresentação pessoal, que é a primeira coisa que todo mundo vê, é o seu físico, né? Então ela sempre fala de cabelo, sempre fala de maquiagem. Eu, apesar de gostar de batom vermelho, eu não vou numa reunião com cliente com batom vermelho. Então, são pequenos detalhes. São, né? pequenos detalhes e detalhes importantíssimos. Vamos supor, por exemplo, e hoje, cada dia que passa, os negócios são mais resolvidos, às vezes, num almoço, num jantar. Como se portar nesse momento em que você está num ambiente de relaxamento, muitas vezes de entretenimento, mas também fechando um negócio. Claro. Qual seria o recado da Márcia? Olha, o recado da Márcia é o seguinte. Primeiro ela fala sobre a escolha do restaurante. Não? Você não pode escolher um local de modinha. Na cidade de São Paulo, vivemos hoje, todos os lugares são muito cheios. Então você não pode escolher um local de moda, porque você não vai ficar gritando com o seu cliente, falando alto com ele, para que ele entenda o que você tem a falar. Então ela fala também para os homens que são detalhes ainda, mas que você chega com terno, os homens chegam de ternos. E normalmente o seu cliente não tirou o terno e você já tirou o seu, você já colocou na sua cadeira. E isso é uma coisa indelicada, porque se o seu cliente é o seu foco, se ele tirar o terno dele, você sentir o seu. Se ele se colocar à vontade, você sim o acompanha, não é? E as gentilezas que acontecem ao redor. E não adianta chegar e falar, dá licença, vou tirar o paletó para ficar mais à vontade, porque se realmente ele não tirar, ele está te indicando que não é para você mexer nisso. Que não é para você mexer. Se ele está todo formal, é porque ele é uma pessoa assim, ou porque ele se sente assim. Então, até ele se sentir à vontade com você, você tem que respeitá-lo, é uma questão de respeito, é uma mão dupla, né? Que chamamos. Então, e, por exemplo, eu como executivo, estou indo almoçar ou jantar com uma executiva. E ela é quem vai fechar o negócio comigo, ou seja, eu sou o fornecedor e ela é cliente, por exemplo. Certo. Como eu deveria me portar? Eu acho que é a maior gentileza possível, porque a mulher tem, ela tem outros sentidos aguçados para ela no negócio. O homem já é mais direto, né? A mulher não, ela trabalha, por mais que ela seja uma executiva, ela ainda trabalha com outros sentidos, que é o sentido feminino. E uma percepção fora de série. Fora de série. Então eu percebo quando o meu cliente, quando ele é delicado comigo, atencioso comigo, e não é delicado com o garçom. Então, para mim, se ele não é delicado com o garçom, ele não é delicado com a sua equipe. Se ele não é delicado com a sua equipe, não tem gentilezas, pequenas gentilezas com as pessoas ao redor, a equipe dele, com certeza, sofre com essa liderança por não ter pequenas gentilezas, né? Então, os seus funcionários alcançam metas, porque eles são obrigados a alcançar metas, porque o trabalho dele condiz com o alcance de metas, mas ele não está à vontade, e assim ele não está engajado realmente, né? Então eu acho que quando a gente presta atenção no coletivo, a gente consegue tirar um resultado individual melhor. Porque se o seu cliente ele não está sendo delicado durante um almoço de negócios, com as pessoas todas ao redor, ele normalmente em algum momento ele não vai ser delicado com você, o seu trabalho não vai fluir. Então é uma postura. E quando você é gentil e delicado, eu vou para casa e vou pensando, nossa, como ele é delicado, como ele é gentil com as pessoas, eu também posso ser. Porque é o exemplo. Correto. Agora, uma pergunta sobre o momento em que você está levando a comédia para o mundo corporativo. Você envolve o pessoal na dramatização. Sim. Desculpa falar comédia, mas é uma dramatização toda, né? Você envolve o pessoal, eles participam ativamente, você os faz fazer aquele joguinho do teatro, onde eles tenham que se colocar na posição de A, B ou C. Como é esse trabalho dentro da corporação, na cena? Eu tenho 2 trabalhos. Eu tenho um trabalho de treinamento que não é a personagem, que sou eu que faço, e tenho um trabalho que é com a palestra. A palestra e a comédia, ela começa falando sobre o cotidiano das pessoas. Então, as pessoas, no impacto, elas não percebem... Porque ela já chega chegando. Já chega chegando. Ela é grande, ela já chega chegando. Então, ela já chega pela plateia, ela já fala com as pessoas. Então, as pessoas não percebem que ela vai colocar para você alguns pontos da empresa, ela vai fazer algumas analogias. Então, o primeiro impacto dela
é realmente colocar você à vontade como ser humano. Então, ela dá dicas de praia primeiro, ela dá dicas do seu dia a dia, ela dá dicas de paquera, ela ganha a plateia para trabalhar no campo etéreo com essas pessoas, para que as pessoas fiquem confortáveis vendo a palestra e pensem rapidamente, a empresa está me acarinhando. Você trabalha um momento de reflexão deles. De reflexão. Um momento em que eles têm que pensar como estão atuando e como poderiam atuar melhor para que a equipe toda possa trabalhar numa sintonia maior. Exatamente. É isso. E isso ela aborda o dia a dia da pessoa, né? Não como a pessoa, a empresa, mas como pessoa, para que ela entenda que ela pode melhorar. Então, quando eu faço as analogias com a empresa, ela fala, bom, eu posso ser melhor, sim. Se eu posso ser melhor na praia, se eu posso ser melhor na minha casa, no relacionamento com meu marido, no relacionamento com as pessoas, evitar o estresse no meu dia a dia, eu posso também ser melhor dentro da empresa e repensar nas minhas posturas, porque a gente liga automático. Então, quando a Márcia entra, quando ela está falando, as pessoas, por ser um teatro, uma dramatização, um personagem, elas ficam entregues, não tem como. Elas ficam totalmente, elas dão risada, elas ficam totalmente com a personagem. Então, quando eu falo alguma coisa relacionada à empresa, quando eu falo, olha, então, o seu comportamento na empresa, porta aberta do seu chefe não significa que entre. Quando eu falo fofocas no seu trabalho, não são bem-vindas, não é? Você não procurar saber, utilizar o seu tempo melhor no café para saber o que o seu colega faz no departamento dele, para você se inteirar do movimento da sua empresa, não só do seu. Se você não utilizar bem o tempo... E para acabar com esse problema da comunicação tão fria como o e-mail, as pessoas acabam esquecendo-se de conversar e se comunicar uma do lado da outra. Eu já vi gente mandar e-mail para a pessoa que está sentada do lado, conversando com a pessoa por e-mail ou por chat, quando podia muito bem virar e estar fazendo um comentário. E está fazendo um comentário com o outro. Exatamente. Você chega a tocar nessas coisas tão triviais assim? Falo, porque você não utiliza o tempo. Se você, a tecnologia, ela vai muito mais adiante, né? Então, é só o começo para nós, essa falta de comunicação. Então, a minha preocupação justamente é como é que as pessoas vão se comunicar depois. Porque você fica tão viciado num comportamento e-mail, internet, computador, que quando você for se relacionar com as pessoas, com os clientes, com seus colegas de trabalho, etc., você já não sabe mais, porque a gente perde a mão. E né? Totalmente. Uma das coisas que eu odeio é entrar numa reunião e o maldito celular ligado com as pessoas praticamente conversando com você, conversando no celular, conversando na internet. E essa geração de hoje consegue fazer as três coisas com uma tal velocidade, com uma tal capacidade de absorção, que eu realmente às vezes falo, ou eu estou muito parado, muito atrasado no tempo, ou não consigo mais ter atenção em nenhuma coisa. Não, e as reuniões acontecem exatamente como você falou. As pessoas levam o seu computador nas reuniões, cada um com seu computador, abre-se a tela da reunião, da pauta da reunião, fica a pessoa falando, se expressando, para ter uma comunicação e ela não consegue ser assertiva. Porque... Já chegou a se sentir mal e ter que pedir para a pessoa parar de mexer no celular? Eu já fiz isso. Eu já fiz. Eu peço antes, inclusive, por favor, então a gente vai ter uma reunião de briefing, mesmo que seja da minha palestra, da minha comédia, que não tem a ver com a empresa, mas naquele momento é para a empresa. Eu falo, por gentileza, então a gente não se comunica com o computador. Ninguém entra com o computador. Nós vamos falar, eu quero entender vocês e quero que vocês entendam o meu trabalho. Porque na hora eu não vou estar com o computador. E por falar em computador, não desligue seu computador, nós vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo. A gente volta já com a Adriana Duque falando sobre truques de porte e postura. Aguenta aí a mão, a gente já volta.